Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um treinamento da experiência Google 360, conectando você, empresário, às principais soluções de publicidade do Google. Nós tivemos informações sobre o Google Meu Negócio e hoje nós iremos falar sobre o Google Ads de uma forma otimizada para você que precisa de resultados a curto prazo. Passo a passo, eu vou mostrar na prática como você pode aproveitar essa ferramenta e aparecer no topo das pesquisas do Google. Para você que ainda não anuncia no Google, pode ser que essas informações sejam um pouco complicadas no primeiro momento, mas não se preocupe, você poderá anotar todas as informações para poder aplicar depois que você criar a sua campanha. Agora, para você que já anuncia no Google, você poderá aplicar junto no nosso treinamento passo a passo para você melhorar as suas campanhas. Nós precisamos ser assertivos. Então, para você que anuncia no Google, eu sugiro até você abrir o notebook enquanto eu estiver realizando o treinamento e acompanhando, analisando as suas campanhas, para a gente poder, ao final, conseguir entender de uma forma objetiva e direta ao ponto o que você precisa de fazer para poder melhorar os seus resultados no Google e conseguir, diante dessa crise que nós estamos vivendo, ter mais resultado. Nós precisamos investir de forma assertiva, mas de acordo com a análise que a gente fizer e que vocês vão aprender hoje passo a passo, você vai conseguir direcionar melhor a sua publicidade. Lembrando que amanhã nós teremos o YouTube, né? O treinamento para você também criar anúncios e ganhar destaque, né? Os vídeos estão crescendo cada dia mais. E para você que ainda não me conhece, né? Meu nome é Matheus Bottaro, eu sou estrategista especialista Google e você pode se inscrever no nosso canal para poder acompanhar sempre as principais novidades para você utilizar o Google ao seu favor. Então, vamos para o nosso treinamento de hoje e porque para quem anuncia no Google, para quem está buscando informações, é como nós vamos anunciar, como nós vamos utilizar o Google para poder trazer clientes, mesmo com essa crise que nós estamos vivendo. Nós sabemos que em muitos segmentos a procura diminuiu. Nós sabemos que está mais difícil, a concorrência aumentou e cada dia mais você, empresário, precisa encontrar soluções para poder se adequar a este novo momento. Mas de uma coisa você pode ter certeza: o Google é a única ferramenta que consegue, nos tempos de hoje, fazer com que você invista pouco e conseguir resultado. Porque com o Google Ads, você consegue trazer o cliente certo, no momento certo, em que ele está ali, buscando pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então, independente se o seu segmento diminuiu devido à crise, independente se a procura, as indicações elas caíram, né? Então, independente do problema do seu segmento, você precisa ser encontrado. Porque no Google, você consegue trazer pessoas que estão interessadas neste momento. É diferente de qualquer outra estratégia de marketing que você fica ali esperando o cliente chegar e muitas das vezes ele não está precisando do seu serviço. Então, em tempos de crise, você precisa ser encontrado. E nada melhor do que o Google Ads para poder fazer você ser encontrado para o cliente certo no momento exato em que ele precisa do seu produto ou do seu serviço. Então, todos esses anúncios do Google Ads que nós iremos ver hoje têm as dicas gratuitas do meu negócio, que é um trabalho a médio e longo prazo. Agora, o Google Ads, todos esses tipos de anúncios que eu vou mostrar na prática para vocês hoje, nós vamos conseguir trazer clientes a curto prazo. Porque o impacto dos anúncios na jornada do cliente, nas buscas que eles estão realizando em tempos de pandemia, é muito interessante você analisar para poder trazer com a realidade do seu negócio. Então aqui nós estamos vendo o tradicional funil, né, de vendas, que é o comportamento do consumidor. Desde o momento em que ele começa a pesquisar pelo produto ou seu serviço, até o momento em que ele gera a conversão, que é a venda. Durante esse processo, e você pode utilizar de todas as ferramentas do Google para poder conseguir
o cliente, ganhar um engajamento com o cliente em todas essas possibilidades. Como vocês viram no meu negócio, Google Ads, YouTube, Google Shopping, todas as ferramentas fazem parte da jornada do consumidor, que no primeiro ponto de todos, você tem que trazer visitantes para dentro do seu site ou da sua loja virtual. Quanto mais visitantes você trazer, mais chance de gerar lead você vai ter. Um lead é um cliente potencial. Alguém que entra em contato pelo seu WhatsApp, um telefone, uma ligação, um e-mail, um formulário, seja qual for o seu objetivo, ou até mesmo uma compra, no caso de um e-commerce. Seja qual for o seu objetivo, quanto mais leads você trazer, mais chances de fechar negócio você vai ter. Então, hoje, nesse treinamento, que agora eu estou mostrando só rapidamente a teoria, mas vai ser na prática, você vai entender como fazer visitantes qualificados para você que anuncia no Google, vai conseguir filtrar e otimizar suas campanhas para poder trazer o maior número de interessados possíveis para dentro do seu WhatsApp, fazer seu telefone tocar, para que você possa vender e depois, gerando essa oportunidade, conseguir aumentar o seu faturamento. Então, todas as dicas que eu vou mostrar hoje são na prática para você, pequena e média empresa, que precisa melhorar os seus resultados no Google e para quem quer começar, já começar de uma forma avançada. Lembrando que tudo isso que eu vou mostrar foi baseado em dados, análise. Eu tenho 10 anos como estrategista especialista Google e diariamente eu estudo centenas e milhares, se a gente for pensar aí nos últimos 10 anos, milhares de empresas que eu já pude analisar de perto. Por isso, a Semana da Experiência Google 360 é para que você possa entender de todas as ferramentas de um olhar estratégico, focado em resultados. Porque o Google, você tem como focar na conversão. O que é a bendita conversão, a santa conversão? É quando alguém entra em contato com você ou faz alguma ação dentro do seu site. Por exemplo, você que tem um e-commerce, você consegue saber cada venda que você faz no seu site, de qual campanha foi, se foi do Google Ads, se foi das redes sociais, e sendo mais específico no Google Ads, de qual palavra-chave que foi. Tudo isso nós vamos ver na prática para você entender melhor. Porque a conversão é o registro de uma ação que você deseja, saber. Como, por exemplo, qual é o seu resultado? Você investe R$200, quantas vezes seu telefone toca? Quantas pessoas, o que as pessoas que ligaram para você ou te chamaram no WhatsApp pesquisaram no Google? Tudo isso você consegue saber com as conversões. Além da prática que eu vou mostrar hoje do Google Ads, nós também vamos falar sobre a inteligência de dados. Pois é, você não tem ideia do impacto que isso vai causar em você, pequeno negócio. Porque as conversões, então, é uma ação que você consegue depois mensurar os seus resultados. Eu vou explicar isso detalhadamente, porque é algo muito mais avançado, mas que se você deixar configurado e você conseguir entender a estratégia, você vai conseguir depois gerenciar e acompanhar os seus resultados. Tudo isso que eu vou mostrar hoje, algumas informações são sim um pouco mais detalhadas, dependendo do seu conhecimento, são avançadas, porém, você como empresário precisa entender a estratégia do seu negócio. Você precisa entender quem é o seu consumidor online. Hoje em dia não tem como. Você não pode deixar na mão de terceiros, de agências e ficar pagando valores absurdos por mês. Você precisa entender do Google. Não é entender de marketing, não é entender de informática. Você precisa entender da sua estratégia. Afinal, quando você entende do seu negócio e você entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Mas, Matheus, eu não entendo, eu sou médico, eu sou advogado, minha profissão é outra. Você precisa entender pelo menos o conceito da estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui agora no nosso treinamento do Google Ads, com aquele toque de inteligência de dados para você poder aparecer no topo das pesquisas no Google. Afinal, o foco é resultado, o momento exige resultado e você precisa entender melhor. Para você que ainda não anuncia no Google, você pode criar as suas campanhas e fique atento com todas as dicas, pois
Essas dicas são estratégicas, avançadas e para você que anuncia no Google, vai poder acompanhar e aplicar tudo para poder de imediato melhorar os seus resultados. Antes da gente entrar na parte prática, lembrando que algum tempo atrás, e eu vou mostrar para vocês, existem novos anúncios que são responsivos, que eles adaptam a todas as telas. Nós vamos mostrar na prática, como por exemplo, eu já falei ontem, que você pode escolher locais, cidades, países, mas estrategicamente falando, você precisa escolher a região que gera mais conversão. Para você que tem um e-commerce, quais cidades geraram vendas? Escolhe cidade dentro da sua localização. Para você que é um negócio local, qual bairro está gerando mais resultado? Tudo isso são dados estatísticas que você vai conseguir saber exatamente o que está te dando resultado. Como, por exemplo, qual o seu melhor horário para divulgação. Exceto sex shops, criminais e outros segmentos que durante a madrugada acaba tendo bom resultado, você, de acordo com a sua verba, se você deixar 24 horas, você deixa de aparecer durante o dia para aparecer de madrugada. Será que o seu cliente não tem maior chance de fechar durante o dia? Agora, uma dúvida que eu recebo muitas perguntas é sobre a estratégia de lance. Mateus, qual estratégia de lance usar? Existem várias estratégias de lance e eu peguei aqui algumas das principais. Outras são da inteligência de máquina, de aprendizado de máquina do Google, que inclusive você que ainda não se inscreveu no nosso canal, pode clicar aqui em inscreva-se, pois nós teremos um treinamento exclusivo sobre inteligência artificial do Google envolvendo estratégias de lance, público-alvo de uma forma bem assertiva. Mas já adiantando para você, no Google você pode pagar o custo por clique, né, manual, ou seja, definir cada valor de acordo com o leilão. Não é uma estratégia que a gente recomenda, porque o leilão ele muda a cada momento de acordo com o aprendizado de máquina. Então, a estratégia para você que está começando agora e quer resultado, eu aconselho usar maximizar cliques, porque a maximizar cliques, que é CPC maximizar cliques, que é o custo por clique, você define, e aí você pode definir na hora de configurar um valor máximo para gastar de cada clique para poder você gastar no máximo aquele valor. Então se você colocar R$1, R$2, o Google vai te cobrar no máximo aquele valor, só que ele vai gerar o lance de acordo com o leilão. Então ele pode gastar até aquele valor, porém é muito interessante porque você deixa a máquina do Google trabalhar para o seu negócio. Porque o Google consegue direcionar qual o melhor lance até o valor estipulado para poder aparecer no topo das pesquisas. Inclusive, para você que quer ficar sempre no topo, você pode deixar automático sem limite de lance. Isso talvez pode trazer um custo por clique alto, mas dependendo do seu retorno do seu segmento, vale a pena. Existe para você que já aplicou a inteligência de dados, que nós vamos falar nos treinamentos futuros, você pode usar o maximizar conversões. Olha que inteligência e como o aprendizado de máquina do Google pode fazer com que você tenha mais resultado. Maximizar cliques, ele vai te colocar no topo do Google quando alguém pesquisar de acordo com aquele limite de lance que você escolher. Maximizar conversões, ele vai fazer você aparecer para clientes que ele, de acordo com a inteligência do robô, identifique que vai ter maior chance dele gerar uma conversão. Ou seja, dele entrar em contato com você pelo WhatsApp, ligação ou até mesmo comprar no seu e-commerce. Então, de acordo com o histórico, ele dá preferência para as palavras que já geram conversão. Atenção! Para você que não sabe o que é conversão, ou nunca configurou uma conversão, não use a estratégia de maximizar conversões. Eu vou explicar como é as conversões na prática, mas se você nunca ouviu falar de conversão ou se não está configurado, você tem que usar maximizar cliques, tá? Existem outros avançados, CPA desejado, e o Google adora mandar essa sugestão. Otimize a sua campanha para fazer o CPA desejado. Se você não sabe o que é conversão, não configurou o que é conversão, ignore essa recomendação. Por falar na recomendação, tome muito cuidado.
você só deve aplicar o que você realmente saiba. Porque as recomendações, ela te dá, por exemplo, colocar o CPA desejado. O que é o CPA desejado? O Google vai te cobrar o custo por clique de acordo com o ROI que você vai ter diante dos dados que ele vai ter analisado. Isso é muito complicado, não é? Eu vou mostrar na prática para vocês. Mas resumindo, se você teve ali 100 cliques de 100 pessoas, 10 entraram em contato, 10% de conversão. Então o Google vai fazer o quê? Ele vai entender que se você teve 100 cliques, gastou R$100 e teve 10 pessoas entrando em contato, que é a conversão, ou seja, o CPA desejado, que é o custo por aquisição de cliente, é R$10. E se você tiver as conversões e de uma forma avançada, e é interessantíssimo você utilizar o aprendizado de máquina do Google para poder trabalhar ao seu favor, excelente, mas é muito avançado, tome cuidado, e a maioria de vocês ainda não possuem todos esses códigos instalados. Códigos que eu vou mostrar na inteligência de dados já já. São ótimas oportunidades para você deixar o robô do Google trabalhando com o seu aprendizado de máquina enquanto você tem tempo de cuidar do seu negócio. É muita informação, é complexo, mas fique tranquilo. Depois você vai poder rever todo esse momento na prática e aplicar todas essas questões de aprendizado de máquina. Além disso, tem também os públicos-alvos. Com os públicos-alvos você consegue trazer pessoas interessadas no seu negócio, pessoas com afinidade, pessoas que estão prestes a casar, o Google consegue identificar, pessoas que já estão prestes a contratar o serviço que você oferece ou comprar o produto. Tudo isso tem como você aparecer e nós teremos o treinamento exclusivo sobre aprendizado de máquina e sobre inteligência de dados. Vocês não possuem ideia do quanto isso irá impactar o seu negócio para poder você trazer o cliente certo, no momento certo, na hora certa, em que você está ali para poder vender o seu produto ou prestar o seu serviço. Parece muita informação, não é? Mas é o que você precisa ir começando aos poucos e ir crescendo de acordo com os resultados no Google e investir de forma assertiva. Chega de teoria, vamos agora na prática, vamos para o nosso Estrategicamente Falando, trazendo as dicas de otimizações avançadas para você aplicar na prática. Vamos lá? Roda a VT! Vamos agora aqui na prática e para você entender melhor, o Google Ads ele possui dois tipos de contas que você pode cadastrar. O Google AdWords Express e o Google Ads Especialista. O Google AdWords Express, para você que anuncia no Express, fique atento, pois ele dá resultado, sim, mas é muito menos do que você pode ter com o especialista. Então, para você que anuncia no Express, esta tela que eu estou mostrando aqui agora, que aqui você tem, clicando em detalhes, né? Você vai ter as suas campanhas de uma forma mais restrita, que é o Google AdWords Express. Ou seja, o Google faz tudo para você. É tudo automático, só que esse automático acaba sendo muito amplo. Aqui, por exemplo, então, se você anuncia no Google Ads Express, você vai ter poucas informações para poder analisar. Ou seja, aqui tem um anúncio, você tem a verba, você tem as principais informações. Só que aqui no Express você consegue criar poucos anúncios, apenas 2 títulos. Tem aqui a questão básica objetiva. E se vocês que anunciam no Express, se vocês descerem aqui embaixo, você vai ver que tem um local que chama frases de pesquisa. Aqui nessa frase de pesquisa, ele vai te mostrar o que as pessoas pesquisaram no Google Express. E encontraram você, pesquisaram no Google e encontraram você. Porque no Express, você tem aqui
temas de palavras-chave que pode ter a ver com o seu negócio. Só que, na hora dele mostrar o seu anúncio, ele acaba sendo muito amplo. Então, para você que anuncia no Google Express, clica aqui em gerenciar todas, que ele vai te mostrar um monte de palavras-chave que as pessoas pesquisaram no Google, encontraram você e clicaram. Ou seja, houve custo, mas esse custo acabou sendo... Acabou que não é tão interessante, porque não são pessoas querendo contratar o seu serviço. Como, por exemplo, esse aqui é um advogado, ele trabalha com advogado tributário. Quem pesquisa planejamento tributário pode ser um estudante, pode ser alguém querendo fazer por conta própria. Quem pesquisa por aqui, ele até apagou, porque você pode até vir apagar aqui no status. Olha lá, restituição. Quem pesquisa restituição é muito amplo. Imposto de renda, restituição. Não são pessoas querendo contratar esse advogado. Então, quanto o Express, você pode ter resultado. De alguém que pesquise planejamento tributário, pode encontrar você. Porém, a chance é muito menor de quem pesquisar, por exemplo, advogado planejamento tributário, advogado especialista tributário. Quem pesquisa isso está interessado em contratar o serviço. Por isso, o Express, eu sugiro vocês pausarem e criarem uma campanha no especialista. No Express, você não tem como migrar para o especialista. Você tem que criar uma nova campanha. Aqui, esse cliente já pausou o Express, ele já foi para o modo especialista, porém, para você que está somente no Express, aqui no canto superior, ele vai aparecer para você mudar para o modo especialista. Vamos agora na prática para o modo especialista. Então, para você que ainda não anuncia no Google, ou para você que está utilizando o Express, anote, grave todas essas informações que eu vou passar aqui hoje. Você poderá rever esse treinamento por mais 24 horas para poder aplicar na prática. Mas todas essas informações você vai conseguir entender melhor o Google e ter mais sucesso na ferramenta. Agora, para a gente começar a nossa na prática, eu falei que esse treinamento de hoje vai ser focado em resultado. Então eu vou direto ao ponto e eu vou mostrar para vocês como vocês que investem no Google podem estar perdendo dinheiro com palavras-chave ruins. O Express eu já mostrei, se você for em frase de pesquisa, você vai ver que tem muitas coisas amplas, que não tem pessoas somente querendo contratar o serviço. Para você que recebe muito currículo, ligação de buscando por outras pessoas, para você que investe muito, tem muitos cliques e pouca conversão, pouco resultado, vamos direto ao ponto. E aqui eu estou mostrando uma campanha do modo especialista, que aqui nós temos o menu lateral que tem campanhas, recomendações. Um ponto importante antes de eu ir direto ao ponto. Muito cuidado com as recomendações. Como eu disse na estratégia de lance, você não pode alterar para CPA desejado. E além disso também, você precisa tomar muito cuidado com as sugestões de palavras-chave que eles fornecem para você. Porque no Google você precisa ser assertivo. Nós temos que escolher palavras-chave de pessoas que estão realmente interessadas no nosso produto, no nosso serviço. Então, fique atento com as recomendações. E eu vou mostrar aqui agora para vocês, direto ao ponto. E você que anuncia no Google, já pode me acompanhar para poder avaliar e ver que você pode estar perdendo dinheiro e tem como filtrar este público-alvo. Então você vai vir aqui no menu lateral esquerdo em palavras-chave. Dentro de palavras-chave, nós temos as palavras-chave que nós escolhemos, certo? Ok, eu vou dar uma dica assertiva sobre escolha de palavras-chave. E aqui eu vou mostrar um exemplo que é ruim. Aí vem uma grande bomba e que vocês precisam ficar atentos. 98% de quem anuncia no Google, de uma certa forma ou de outra, perde dinheiro, investe com palavras-chave que não são interessantes. Como, por exemplo, aqui eu tenho esse contador que tinha essa campanha, ele colocou a palavra-chave como MEI, contador, imposto de renda. Mas Matheus, ele faz imposto de renda. Quem pesquisa imposto de renda não é uma palavra-chave boa. Mas como assim, Matheus? Ele faz imposto de renda. Quem pesquisa imposto de renda
é muito amplo. Ele pode querer saber informações sobre o Imposto de Renda 2020, ele pode querer saber pesquisa, pode querer saber 1000 informações, e não pessoas querendo pagar um contador. MEI, ele pode querer saber como é a MEI e não querer pagar um contador para abrir uma empresa MEI. Contador de quê? Contador de contabilidade ou contador de página? Existem várias informações, porque quando você coloca uma palavra-chave muito ampla, o que as pessoas pesquisarem antes ou depois, vai aparecer o seu anúncio. Psicólogo não é uma palavra-chave boa, porque quem pesquisa psicólogo pode ser um estudante, pode saber informação. Agora, quem pesquisa psicólogo particular, imposto de renda, contador especializado, especialista em imposto de renda, não são pessoas querendo contratar você? Então, primeira dica estratégica e valiosa: quanto maior a sua cauda longa da palavra-chave, mais resultado ela vai trazer para você. É isso mesmo. Nunca você pode escolher somente uma palavra-chave, porque a palavra-chave do jeito que está aqui vai trazer coisa ruim. Tanto é que você clicando em palavra-chave de pesquisa, nós temos as palavras-chave. Agora, se você vir aqui, em termos de pesquisa, aí você vai cair para trás, para você que anuncia no Google, porque você vai ver exatamente o que as pessoas pesquisaram no Google e encontraram você. Essas pesquisas, elas mostram exatamente o que as pessoas pesquisaram, porque no Google você tem o controle de tudo. Olha só, até quando pode fazer declaração de imposto de renda? Como declarar o imposto de renda? Quem pesquisa até quando, como, é um cliente querendo pagar um contador? Como criar uma empresa? Telefone do Central do MEI. Tudo isso esteve clique e está gerando resultado. Custo para a empresa. Qual o valor um contador cobra para abrir um CNPJ? Até aí tudo bem, pode ser. Mas quanto mais específico, olha lá, Adelínio Contador Marília SP, só porque ele escolheu a palavra-chave contador. Então, o que as pessoas pesquisarem antes ou depois, vai aparecer o seu anúncio. Então, não dá resultado. Quanto mais, olha lá, Almir Contador, aposentadoria de um contador, isso está gerando clique e esse clique está gerando custo para o seu bolso. Nos tempos de hoje, cada centavo investido no Google tem que ser assertivo. Eu não posso mais perder com coisas que não geram resultado. Eu não posso ter um monte de clique e meu telefone não tocar. Então, primeiro ponto, você precisa de avaliar o seu termo de pesquisa para poder negativar e eliminar tudo isso ruim. Tudo, não só dele, como várias. Se eu for pegar aqui, com quantos anos um contador aposenta, KNAI Contabilidade Simples Nacional, isso não são pessoas querendo contratar. Isso não é só com ele. A maioria, 98% que eu fiz a análise, investe de forma errada. Então, você vai analisar o seu termo de pesquisa, mas, Matheus, como que eu faço agora? Eu tenho que negativar. Ou seja, tudo que você vê ruim no termo de pesquisa, aqui nas palavras-chave negativas, você vai clicar aqui para poder adicionar e você pode selecionar uma campanha e negativar, como por exemplo, telefone, negativar como, gratuito, emprego, tudo isso que é ruim, o que você vai fazer? Você vai olhar o seu histórico e vai negativar a palavra. Porque negativando as palavras, você não vai aparecer mais com esses termos. Basta você selecionar a campanha, vir aqui e salvar. Só de negativar palavras, você já vai ter uma melhora de imediato na sua campanha. Mas, além disso, aqui essa campanha foi pausada porque o cliente resolveu pausar tudo e começar tudo do zero. Mas, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como escolher melhores palavras-chave. Aqui no Express é a mesma coisa do frase de pesquisa. Eu sugiro você que investe no Express ficar atento no Ad Especialista para poder migrar, porque aqui é muito automático e esse automático não traz resultado. Então,
Aqui, voltando então para um exemplo que funciona, né? Vamos ver aqui essa empresa. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse caso aqui, dois casos que eu quero mostrar de exemplo para vocês. Vamos pegar esse exemplo aqui de um negócio que começou a anunciar exatos 2 meses, eu acho que menos de 2 meses, a gente pode até ver aqui, em meio da nossa pandemia. Então, neste caso, essa empresa é um escritório de advocacia, ele anunciou e, voltando direto ao ponto das palavras-chave, eu disse que advogado não é uma palavra-chave boa. Quanto moda, para você que tem o e-commerce, moda feminina não é uma palavra-chave boa, porque quem pesquisa moda está querendo ver roupas, pode até comprar com você. Mas quem pesquisa vestido, modelo tal, que é o que você tem em estoque, produto que você tem em estoque, seja qualquer for o seu e-commerce, a chance de fechar negócio é muito maior. Então, por exemplo, esse escritório de advocacia, advogado consumidor, advogado bancos, advogado Águas Claras, que é a cidade dela. Quanto mais específico você for na escolha da palavra-chave, mais assertivo você vai ser na hora de trazer o cliente que interessa para o seu negócio. Porque se advogado é muito amplo, advogado caixa, advogado tributário, são pessoas querendo pagar um advogado, estão com problemas na caixa. Aí entra a segunda dica estratégica para você poder anotar. Quando você adiciona palavras-chave, e a maioria de vocês faz de uma forma ampla, eu já disse que não pode ter somente uma palavra. Mas aqui eu tenho que colocar uma palavra-chave, 2 ou mais palavras-chave. Só que a gente pode usar uma estratégia avançada, tem que usar, que chama correspondência de palavra-chave ampla modificada. Anotem, com a correspondência ampla modificada, você deverá colocar o sinalzinho de mais antes das palavras-chave que você escolher. Porque se eu coloco advogado consumidor, sem nada, sem maisinho, sem nada, o que vai acontecer? O Google vai me mostrar qualquer coisa que as pessoas pesquisarem antes, no meio ou depois, por isso é ampla. Porém, ele pode ignorar o consumidor e aparecer somente advogado. E nós sabemos que quem pesquisa advogado consumidor não é alguém que já quer contratar, já sabe o que quer. Então, quando eu coloco mais advogado, colado, um maisinho colado na palavra, espaço mais consumidor, o que o Google vai fazer? Ele vai aparecer somente quem pesquisar advogado e consumidor, juntos no mesmo termo. O que ele pesquisar antes, no meio ou depois, vai aparecer qual o melhor advogado consumidor, mas ele vai aparecer para pessoas que estão buscando advogado consumidor. Então, você tem que anotar todos os serviços que você faz, ou você que tem loja de e-commerce, todos os produtos que você possui, e escolher palavras-chave assertivas. Escritório de direito consumidor, advogado consumidor, advogado telefonia. Quanto mais específico você criar mais palavras-chave de cauda longa, mais qualificado vai ser. Então o maisinho, ele faz com que você deixe de aparecer com termos ruins e apareça com um cliente que está buscando pelo serviço que você oferece de forma bem específica. Por exemplo, o psicólogo. Ele atende psicólogo no geral, mas está em alta psicólogo para terapia de casal. Então, mais psicólogo, mais terapia, mais casal. Isso vai trazer mais resultado. Para você que vende e-commerce, por exemplo, para você que vende produto, carrinho infantil para bebê, carrinho para bebê da marca Carters, carrinho para bebê barato, se você vende barato, quanto mais específico e maior a cauda longa você fizer, mais resultado você vai ter. Tanto é, pessoal, que é aqui, lembra o termo de pesquisas ruins? Olha a diferença de quem paga, quando você segmenta a campanha. Advogado tributarista DF, advogado consumidor Itaguatinga, que é da região dela, advogado direito consumidor, advogado limpar nome Serasa. Aqui são pessoas querendo contratar o serviço. Quem pesquisa advogado limpar nome Serasa quer contratar o seu serviço. Então a chance fica muito maior. E para você que anuncia no Google, existe um outro fator que faz parte do índice de qualidade que eu vou mostrar aqui agora, que é a CTR. Anotem, CTR.
O que é CTR? É a porcentagem de pessoas que visualizaram o seu anúncio e clicam nele. Então, por exemplo, essa empresa com uma campanha muito assertiva teve 207 cliques em todo o período da pandemia, ela teve 68% de CTR. Esse número aqui é um número altíssimo, porque a CTR boa, acima de 5, 7% já é bom. Mas como ela fez uma campanha muito assertiva, ela teve 68% de CTR. Ou seja, quanto maior a CTR, quer dizer que as pessoas estão interessando no seu anúncio. Aqui, por exemplo, a CTR acima de 5% é boa. Esse dado aqui é um dado até fora do comum, mas veja bem, esse que está ruim, a palavra-chave, a CTR foi de 2,8%. Então, CTRs abaixo de 5% tem algo errado e o ideal é acima de 10%. Mas com campanhas avançadas, você vai ter mais resultado. E assim, esse aqui que eu estava mostrando, você vai ter mais sucesso. Então, fique atento a CTR, pois isso faz toda a diferença na sua qualidade, que eu vou explicar já sobre índice de qualidade. Então, palavras-chave, ampla modificada, sinalzinho de mais, negativar palavras. Fazendo isso, você tem resultado a curto prazo. Agora, eu vou mostrar um outro exemplo aqui e eu quero mostrar para vocês. Agora, fiquem atentos, pois eu quero mostrar aqui uma empresa que esse advogado, para vocês entenderem melhor sobre as conversões e sobre o índice de qualidade do Google. Então vamos lá, primeiro sobre o índice de qualidade. O treinamento é avançado, é otimizado e melhorando isso você vai aplicar na prática e vai conseguir pagar mais barato e se posicionar no Google. Vamos para a próxima dica e continuando em palavra-chave, você vai clicar aqui em colunas, modificar colunas dentro de palavra-chave, tá? Clicando na lupinha, depois você vai poder rever esse vídeo com calma para poder aplicar. Clicando na lupinha, você vai escrever qualidade, índice de qualidade, você vai clicar, basta clicar e logo abaixo ele vai ter marcado esse checkzinho para poder mostrar. Essas colunas mostram dados estatísticos que nós vamos juntos aplicar agora. Índice de qualidade, vocês vão selecionar relevância do anúncio e experiência na página de destino. O índice de qualidade, ele faz com que você apareça no topo das pesquisas e tenha mais resultado e pague mais barato. Quanto maior o seu índice de qualidade, mais barato você paga e mais no topo do Google você fica. E o índice de qualidade, ele é baseado em 4 fatores principais. Primeiro, e eu vou aplicar aqui para vocês verem, a CTR. Então, quanto maior a CTR, mais barato você paga e maior a sua qualidade. E aqui aplicando, vocês vão arredar aqui para o canto direito, aqui, primeiro, CTR, como eu disse. Segundo, relevância do anúncio. Quanto mais anúncios você tiver, mais barato você vai pagar também, mais qualidade com o Google você vai ter. E o terceiro ponto, experiência na página de destino. Você consegue mostrar para o Google a qualidade do seu site, ou seja, de acordo com cada palavra-chave, você tem que fazer com que as pessoas que entrem no seu site, elas fiquem no site. E o Google vai te dar esses dados. Então, o que é o índice de qualidade? A experiência da página de destino boa, ou seja, ele mostra as pessoas que estão indo no seu site, estão legais, estão gostando, estão entrando em contato com você. A relevância do anúncio, porque você tem que ter um anúncio para cada serviço ou produto que você oferece. Eu vou explicar melhor sobre isso. E a CTR, que é a número de pessoas que pesquisaram você no Google e quem clicou, é a porcentagem da CTR. E para poder fechar, a estimativa de lance da parte superior da página. Ou seja, o lance, de acordo com o leilão, o Google também faz parte da qualidade para você saber qual valor você precisa de pagar para ter resultado do Google. Neste momento de pandemia, recentemente o Google suspendeu a estimativa, mas esses fatores, tendo uma qualidade, você vai conseguir ter mais resultado no Google. Então vamos lá. Aqui em palavras-chave eu coloquei as colunas, você vai arredar aqui no canto inferior direito para poder visualizar. E tá vendo aqui experiência da página de destino acima da média?
Acima da média quer dizer que as pessoas estão entrando no seu site e estão gostando, estão entrando em contato. Na média é que algumas vão e outras vão embora. Tudo bem, na média pode ser mais ou menos bom. Agora, tá vendo aqui o índice de qualidade? Esse índice de qualidade é a nota que o Google te deu de cada palavra-chave. A nota varia de 1 a 10. Acima de 7 já é bom. 10 é excelente. Então, advogado trabalhista, nota 10. Beleza, ele teve aqui relevância do anúncio acima da média, quer dizer que está ótimo, eu vou explicar melhor o anúncio. E experiência da página de destino acima da média, quer dizer que as pessoas que entram, elas gostam do site e entram em contato. A junção de todos esses fatores vai fazer você ter mais resultado. E nesse ponto, quanto maior a sua nota, mais barato você paga. Então, por exemplo, a nota 10 de 10, tudo acima da média. Nota 9, relevância do anúncio na média. Na média é considerado ainda positivo. Agora, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, nota 8, nota 7. Vamos pegar um exemplo aqui que ele deixou com nota ruim. Olha só. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Limpar seu nome. O que significa isso? Experiência da página de destino, abaixo da média. Relevância do anúncio, abaixo da média. Ou seja, as pessoas que pesquisam limpar seu nome é muito amplo. A pessoa, ela não sabe o que quer, ela não está preparada para contratar um advogado. Então, quem está entrando está indo embora e a relevância do anúncio também está ruim. Ou seja, o Google deu uma nota 1 de 10 e essa palavra-chave não é boa. Então, você deve excluir. Com o índice de qualidade, você consegue saber exatamente o que é bom e eliminar o que é ruim, para poder conseguir ter uma nota alta e eliminar o que não está sendo rentável. Você precisa focar naquilo que é assertivo. E com o índice de qualidade, o Google já fornece para você a sua nota e você consegue entender melhor. Tanto é, pessoal, que se eu tenho que ter um site, como eu mostrei para vocês que tem um site com a página de destino que é qualificada. Se você tem um site bom, preparado para trazer clientes, ele vai te dar uma nota boa, acima da média. Se você tem uma qualidade alta, você vai conseguir ter mais resultado no Google. Então, todos esses fatores fazem a diferença na hora de você ter mais sucesso no Google. Agora, além da página de destino boa, das palavras-chave serem assertivas, além da CTR, isso vai te ajudar na questão da estratégia de lance. Além disso, você tem que ter vários anúncios e separar os serviços ou os produtos que você oferece. Então, por exemplo, outra dica valiosa: se você trabalha com vários serviços, ou se você tem um e-commerce, tem várias categorias, você precisa criar uma campanha para cada objetivo. Por exemplo, aqui esse advogado escritório, ele trabalha com duas frentes. Uma é a parte de pessoa física, consumidor e área civil, e outra para empresas. Então, você tem que criar uma campanha para cada objetivo. Para você que tem o e-commerce, como eu disse, loja infantil, uma campanha para carrinho de bebê, outra campanha para roupas, outra campanha para acessórios, outra campanha para bolsa maternidade. Para cada categoria do seu site, você cria uma campanha e separa um orçamento diário. De acordo com esse orçamento diário, nós vamos conseguir mensurar as conversões. Então, por exemplo, já falo de conversão. Dentro da campanha de empresas, eu tenho o quê? Os grupos de anúncios. E para você que não anuncia no Google, você que usa o Express, os grupos de anúncios são os serviços que essa empresa oferece. Vou pegar um exemplo até mais completo, porque ela trabalha somente com tributário. Então, o que ela fez? Ela criou uma campanha tributário, ela criou uma campanha de consumidor, e dentro de consumidor, ela separou as sub-áreas, que são os grupos de anúncios. Bancos, indenizações, juros abusivos, danos morais. Por quê? Se eu estou buscando por advogado contra juros abusivos,
eu vou ter um grupo de juros abusivos e dentro desse grupo de juros abusivos, eu vou escolher palavras-chave de juros abusivos, telefonia, coisas erradas. Então, dentro dessa campanha, as palavras-chave que falam sobre juros abusivos, eu vou ter um anúncio falando sobre juros abusivos. Advogados, análise contratual, advogados, juros abusivos. Então, para cada serviço que você oferece, eu vou ter um anúncio. Por isso que a qualidade dela foi alta. Porque para cada serviço que você oferece, você tem que ter um anúncio para aquele produto, para aquele serviço. Ou para cada produto que você vende, você tem que ter um anúncio. Se eu estou falando de danos morais, eu vou ter advogado de danos morais. Quanto mais anúncios você tiver, mais barato você vai pagar, mais qualidade você vai ter e mais no topo do Google você vai ficar. Então, pessoal, essas dicas fazem toda a diferença para você poder ter mais resultado. Como, por exemplo, esse aqui, ele é um pequeno negócio. Ele investiu R$300 nos últimos 30 dias. Vamos pegar aqui até um exemplo, menos de R$300. E aí eu vou explicar para vocês agora, para mais uma dica avançada, que hoje em dia não tem como você deixar de utilizar, que é a questão das conversões. Por exemplo, olha que interessante. Aqui, esse advogado, um outro advogado, acabei pegando muito exemplo de advogado, mas porque todo mundo conhece, fica claro de entender. Ele criou uma campanha para civil, uma campanha para familiar, uma campanha para trabalhista. Ele investiu R$4 em cada campanha, R$6, mas nos últimos 30 dias, em tempos de pandemia, ele consegue mensurar o resultado. Então a área civil teve 95 cliques, ele gastou R$83, mas o que é melhor? Ele consegue saber a taxa de conversão. Ou seja, conversão, como nós já falamos, é alguém que entra em contato pelo WhatsApp, um formulário, pode gerar um código que você coloca no seu site para saber de onde veio o seu resultado. E, no caso de um e-commerce, tem como saber o que vendeu. Taxas para prestadores de serviço, de conversão, de quem entra em contato, é de 5% até 20%, nós já tivemos até 25%. Ou seja, de 100 cliques, 25 pessoas entraram em contato, é muito alto. 5% já é um número bom, porque já dá resultado. Mas, você aproveitando os códigos das conversões, da inteligência de dados, você vai saber exatamente o que deu resultado. Por exemplo, a área civil, 5% entrou em contato. Ou seja, ele gastou R$83, 5 pessoas entrou em contato. Teve 95 cliques. Foi 5% de conversão. Ok, se um fechar, já cobre o custo. Agora, trabalhista está em alta, 15% entrou em contato. O custo por cliente foi R$5, ou seja, 140 cliques, 6 conversões. Vale a pena, então, investir mais em trabalhista, mas vale a pena investir em civil, porque a conversão está boa. Então, todas essas dicas que eu falei, você consegue não só otimizar, mas utilizar das conversões para poder saber exatamente o seu resultado. Porque você sabendo exatamente qual a campanha está dando conversão, você vai investir naquilo que está dando certo. Então, as conversões você consegue saber quais palavras-chave geram mais resultados, para você poder saber qual horário, como eu disse que de madrugada não tem conversão, não tem resultado. Então, todo esse processo, você vai conseguir saber exatamente o seu resultado e conseguir investir naquilo que é mais assertivo. Inscreva-se no nosso canal, que essa parte de inteligência de dados nós teremos um treinamento mais avançado, mais detalhado, porque é bem complicado, mas é isso que vai fazer você investir de forma assertiva no Google. Então, pessoal, essas foram as dicas aqui na prática. Parecem muitas informações, informações, mas que no final, se você conseguir deixar tudo pronto, tudo configurado, você vai conseguir ter mais sucesso no Google. Afinal, quando você entende o seu negócio e você entende a ferramenta do Google e aproveita a inteligência de dados para te mostrar o que está dando certo, você vai conseguir faturar mais, mesmo em tempos de crise. Ufa, muita informação, são realmente estratégias, dicas para você aplicar para ter mais sucesso no Google. Afinal, você precisa faturar mais. E, rapidamente, nós teremos um treinamento, por isso que eu falo para você se inscrever no nosso canal, que nós vamos falar mais sobre isso. Você pode criar campanhas no Gmail
Sabe aqueles anúncios que aparecem quando a pessoa entra no Gmail dela? Hoje, 2,5 centavos se alguém clicar. Tudo isso você consegue aparecer. E, além disso, nós temos também, para poder fechar aqui as dicas das campanhas, nós temos aqui a nossa rede de display do Google. Ou seja, tudo isso que eu mostrei agora para vocês foi um exemplo da campanha da rede de pesquisa. De quem vai lá, aparece aqueles anúncios no topo das pesquisas do Google. Agora, a rede de display, elas são aqueles banners que aparecem em diversos locais, né? Quando você pesquisa em sites, blogs, notícias, tudo isso, aquelas imagens que aparecem são as redes de display. A rede de display nós também teremos um treinamento separado e funciona para quem quer fortalecer a sua marca e principalmente para e-commerce também. Para você que tem e-commerce, inscreva-se no nosso canal e mande uma mensagem para a gente, porque na semana que vem nós teremos um treinamento exclusivo para quem vende produtos. É bem interessante e inscreva-se no nosso canal para receber e ser avisado antes de começar os nossos treinamentos. Agora, independente de display, independente da rede de pesquisa, o remarketing você precisa utilizar. O remarketing é a principal campanha que você consegue trazer o cliente que já entrou dentro do seu site. Então, todo mundo que entrou, seja para as campanhas do Google, das redes sociais, todo mundo que entrar no seu site, você consegue depois perseguir este cliente. Pois é, sabe quando você entra num produto ou serviço que ele depois começa a te perseguir? Não é coisa do destino. Com o remarketing, você coloca um código no seu site e depois todo mundo que entrar vai perseguir e você vai aparecer para pessoas interessadas. E sabe o que é o melhor? Com o remarketing, você não paga para poder perseguir as pessoas. Você só paga se alguém clicar e entrar dentro do seu anúncio. E sabe quanto? 10, 20 centavos. O remarketing é muito barato e com ele você consegue ter mais resultado no Google. É muito barato, é assertivo e com isso você pode conseguir aproveitar de todas as ferramentas do Google para poder ter mais resultado. Essas dicas que eu mostrei são na prática para poder você entender como utilizar a ferramenta do Google para poder ter mais sucesso. Afinal, com tudo isso, você pode e deve aplicar para poder ter mais sucesso no Google. Então, para vocês utilizar o remarketing, é uma campanha que você consegue instalar um código, você vai precisar de um desenvolvedor, mas que vai fazer toda a diferença para você ter mais sucesso no Google. Agora, vamos para o nosso SOS Google, trazendo uma notícia quente para você, de uma novidade para você também aplicar no Google do Google Ads Especialista, nesse modo que vai trazer os clientes certos para você. Vamos então para o nosso SOS Google. Roda VT! O SOS Google vem mostrar para você uma outra forma, além da rede de pesquisa, dessas segmentações que eu mostrei agora, do remarketing, tudo isso que nós mostramos, uma forma de você trazer clientes na rede de pesquisa, na rede de display, que é a questão do público-alvo. Aqui em público-alvo, e eu vou mostrar agora um exemplo para quem é do e-commerce, para quem vende algum produto. Aqui no modo especialista você vai clicar em público-alvo e vai editar este público-alvo. Aqui no público-alvo, você vai selecionar uma campanha que você deseja colocar. Vamos pegar aqui uma campanha de rede de pesquisa, Google Shopping, seja qual for a questão da segmentação do público-alvo. Você vai saber exatamente como... Você vai saber exatamente como trazer um público-alvo de uma maneira mais específica. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que eu te peguei do Google Shop, que já estava criado, então não dá. Vamos pegar aqui uma da moda feminina no geral, porque o público-alvo, a gente tem várias opções que o Google consegue te dar para você poder trazer pessoas interessadas. Porque tudo que eu mostrei foi escolha de palavras-chave. Só que no público-alvo, você tem algumas formas para poder trazer o cliente pelo interesse dele.
Então aqui, ó, clicando em ideias, você vai ver algumas ideias que o Google já forneceu de acordo com o seu histórico, como por exemplo, essa empresa que é de moda feminina, ele já segmentou pessoas que têm interesse em roupa feminina, trajes de banho, roupas íntimas, ocasiões formais. Ele já dá algumas dicas, mas eu vou mostrar aqui onde estão esses públicos-alvos que você pode selecionar manualmente. O primeiro deles é nas informações demográficas detalhadas. No Google, você pode escolher status parental, pai e mãe que têm filhos de 0 a 3 anos, 5 anos, 7 anos. Você consegue segmentar as pessoas por status parental, se tem filhos ou não, se está solteiro, um relacionamento, se acabou de se casar, você consegue pegar pessoas que acabaram de se formar, que estão no ensino médio, universitários, atenção imobiliárias, inquilinos, proprietários, você consegue segmentar todos esses dados aqui em públicos-alvos. Isso em informações demográficas detalhadas. Já em público-alvo de afinidade, você tem diversas categorias para também aparecer. Casa e jardim, beleza, estética e bem-estar, ou seja, entusiastas de beleza, compradores aficionados por compras de luxo, aficionados por compras caras, aficionados por compras. Todos esses públicos, de acordo com o aprendizado de máquina, o Google consegue entender que você pode aparecer para poder direcionar o seu investimento para quem está interessado no seu produto ou no seu serviço. Então aqui você tem diversas categorias que dentro de público-alvo de afinidade você pode trazer pessoas que têm afinidade com o seu segmento. Além disso, tem uma novidade que é o público-alvo de mercado, que aqui o Google mostra pessoas que já estão pesquisando pelo seu produto ou pelo seu serviço já há algum tempo e que estão prestes a comprar. É isso mesmo. Quem busca por aparelhos eletrônicos, já pesquisaram várias vezes, o Google pode mostrar o seu anúncio para poder efetuar uma compra. Então o público-alvo de mercado é super interessante, tem diversas categorias e ele consegue trazer pessoas que estão buscando por filmadoras e várias outras aqui que você pode analisar e enquadrar de acordo com o seu segmento, pessoas que estão com maior probabilidade de poder comprar. Pois é, além disso, tem o remarketing, como a gente já falou, que você consegue trazer pessoas que entraram no seu site, direcionar campanhas mostrando banners, imagens, tudo isso para públicos-alvos específicos. Então, pessoas que têm filhos, fazer uma propaganda para poder mostrar crianças até 3 anos, alguns produtos. Então você pode usar a sua criatividade e a sua estratégia para poder conseguir entender o público-alvo e também trazer novos clientes. E essas campanhas de públicos-alvos são muito baratas, em torno de 10, 20 centavos o clique, dependendo do seu segmento. Então, aproveite, selecione os públicos-alvos, crie campanhas específicas e ao invés de escolher palavras-chave, crie uma campanha separada e escolha esses públicos-alvos. Seja campanha de pesquisa, seja campanha de display, seja no YouTube, que nós também podemos utilizar esse público-alvo com eles. Você consegue posicionar o seu negócio e aparecer no topo das pesquisas. Basta clicar em salvar e lá dentro das suas campanhas que você já criou, você pode incluir este público-alvo. Muito interessante e também vai fazer você ter resultado no Google. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, essas foram as dicas para você poder entender melhor a ferramenta do Google e tudo isso que eu mostrei do público-alvo faz parte do aprendizado de máquina e da inteligência artificial do Google, que vai fazer com que você possa trazer o público-alvo assertivo, tanto nas palavras-chave, tanto nos públicos-alvos, e criar campanhas inteligentes para poder, com aprendizado de máquina, aumentar o seu faturamento. Tudo isso são códigos que você utiliza, ferramentas para poder fazer tudo isso, Google Analytics, Tag Manager, que no final você vai saber direcionar melhor o seu investimento. Porque, afinal, você precisa ter resultado. E o Google, ele te dá o cálculo do ROI. O que é o ROI? Quanto que você investiu no mês? R$1.000? R$500? Mas o que te deu resultado? O que está fazendo o seu telefone tocar? O que está fazendo o seu WhatsApp chamar? Não adianta você investir R$1.000 e torcer para isso acontecer.
você tem que saber exatamente por cada produto, cada serviço que você oferece, quanto está te gastando para você ser mais assertivo no Google. Ufa! Essas foram as informações do nosso treinamento da experiência Google Ads. Muita informação, mas que você pode rever por mais 24 horas apenas e aplicar na prática todas essas dicas e estratégias para poder você vender mais no Google e conseguir trazer o cliente certo, no momento certo, na hora certa. E amanhã nós teremos o YouTube, o treinamento para você poder completar a nossa semana da experiência Google 360 e conseguir ter mais resultado no Google. Inscreva-se no nosso canal e fique por dentro de todas essas novidades para poder conquistar mais clientes. Bom, todas essas dicas, pessoal, para você que está online, elas fazem parte da experiência do Google 2020, que é uma metodologia que eu, Matheus Botaro, quem não me conhece há mais de 10 anos, eu desenvolvo estratégias do Google para pequenos e médios empresas e como especialista Google e como especialista em cientista de dados durante 3 anos e Google há 10 anos, nós desenvolvemos esse passo a passo, que é o cronograma, que é exatamente o que você precisa fazer para poder ter mais sucesso no Google. Eu disse várias estratégias do Google Ads hoje para você melhorar. Google Meu Negócio para você aparecer de forma gratuita. O YouTube, eu vou falar também para você anunciar no vídeo, com os vídeos do YouTube. Todas essas ferramentas e essa metodologia foi focado no resultado. Ou seja, desde esse cronograma, no primeiro momento, e aí para quem está online, nós vamos disponibilizar esse treinamento que eu mesmo irei atender você, que é um treinamento pago, super viável para pequenos negócios e que nesse cronograma, nessa ordem, nós vamos ajudar você para poder ter resultado no Google. E o primeiro passo, nós vamos fazer a estratégia do seu negócio, porque nós temos que entender quais são os clientes que vão comprar com você, que vão contratar o seu serviço. E quando eu falo dessa estratégia, é saber exatamente quais são as palavras boas, a região que você vai atuar, horário, negativas. Então, no primeiro passo, você vai falar o que você gostaria de vender ou de prestar no serviço, e nós vamos estudar no Google as principais palavras-chave, todas que eu mostrei, e nós vamos te entregar tudo pronto, reformulado, tudo configurado de forma avançada. Todas as campanhas, seja quantas for, nós temos que te entregar as campanhas com vários grupos, vários anúncios, para você ter mais qualidade. E, ao mesmo tempo, você vai ter as principais palavras, porque a gente já atuou em mais de 3 mil empresas. Então nós sabemos quais são as palavras boas, nós vamos te entregar tudo pronto, positivo, configurado, reestruturado, para você já começar avançado no Google. Como, por exemplo, nós temos uma lista de mais de 4 mil negativas que se adequa a qualquer segmento, a maioria dos segmentos. Nós vamos te entregar já as palavras negativadas para você não perder dinheiro. Então a experiência do Google é um projeto que nós vamos estudar estrategicamente, te entregar tudo pronto, só que o diferencial é que nós vamos fazer tudo isso para você para não perder tempo e nem dinheiro no Google, mas nós vamos te envolver no processo. Então nós vamos estruturar, vamos te apresentar, porque você precisa entender da ferramenta do Google. E aí, junto com a nossa experiência e com a sua expertise, nós vamos lançar a campanha bem focado em resultados. Então eu vou te entregar tudo pronto para não perder tempo, mas você já vai entender a estratégia do Google e a partir do lançamento, nós vamos... Todos esses contatos são reuniões individuais e a partir que a gente lançar a campanha, nós vamos ter reuniões individuais, que é mentorias, para você aprender a analisar a campanha junto com a gente, na prática. Então a metodologia não é um curso online, nada disso que vocês viram por aí. A gente faz tudo, mas te ensina na prática e faz junto com você, para que você possa deixar a sua campanha redonda e depois de todo esse processo aplicado, que no primeiro mês, por exemplo, você tem que ter no mínimo 1 horinha por semana para aprender junto com a gente em mentorias individuais, no final você vai aprender a estratégia do Google, vai conseguir deixar tudo rodando automático, usar a inteligência de dados do Google ao seu favor e vai poder deixar a campanha focada em resultado, com todas as conversões, com aprendizado de máquina e quanto você tem tempo de cuidar do seu negócio. Trazendo relatórios
que vão fazer exatamente te dar os resultados que você precisa para poder ter mais sucesso. Então, esse cronograma da estratégia, te entregar tudo pronto, te ensinar, fazer tudo para que você não dependa mais de agência, não dependa de ninguém, é super viável. 6 vezes de 198 e você tem um acompanhamento mensal, você tem um acompanhamento individual no grupo, que essa aplicação demora um tempo para você poder aprender, mas é super viável e faz ter resultado. Então, a metodologia da experiência Google, ela é feita para você, pequeno negócio, média, que precisa de resultado, entender e depois nunca mais depender de ninguém. A gente faz tudo, mas juntos nós vamos te entregar tudo pronto e te dar o resultado e te ensinar para você conseguir ter resultado no Google. Então, esse processo que é super viável, que você pode ter tudo pronto e não perder tempo, somente para os 20 primeiros que estiverem online aqui e agora, eu mesmo vou fazer a estratégia e vou entregar as campanhas prontas e depois nós vamos te ensinar para você nunca mais depender de ninguém. Somente os 20 primeiros, vocês vão me chamar agora no WhatsApp, que somente os 20 primeiros eu vou atender, porque todo esse trabalho é individual, não é um curso online, é um trabalho individual que a gente vai criar a estratégia, depois vai te ensinar, você vai aprender, ou se você não quiser aprender, vai deixar tudo rodando no automático e nunca mais vai depender de ninguém. E como o nosso atendimento é limitado somente para os 20 primeiros, me chama agora no WhatsApp que eu vou liberar e eu mesmo vou fazer essa estratégia com esse valor super viável para pequenos negócios. Tanto é, pessoal, que se vocês pesquisarem por Casa do Eds SP no Google, vocês vão ver que a gente tem 10 anos como parceiro oficial do Google, mas nós não temos nenhuma justiça, nenhum reclama aqui, e todos os nossos comentários do Google, eles são focados em resultado, em aprendizado, para você poder conseguir não só ter resultado, como aprender e não ficar dependendo de ninguém. Então, de uma forma estratégica, se você quiser criar do zero, se você quiser otimizar a sua campanha, o nosso foco é resultados e até hoje nós somos 5 estrelas do Google. Então, pessoal, todas essas dicas que eu mostrei, tudo isso é para você ter resultado, ter tudo pronto e aprender o Google para poder ter resultado. Nesse momento, nessa crise que nós estamos vivenciando de hoje, você precisa crescer. E a Casa do Eds, parceiro oficial do Google, como vocês viram, nós vamos direto ao ponto. E você não precisa de ficar pagando mensalidade. Tanto é, pessoal, que aqui eu estou mostrando para vocês agora a minha conta, a nossa conta dentro do Google Ads, onde que todos os nossos clientes ficam dentro dela. E observe bem, aqui ele mostra, esse gráfico aqui, ó, ele mostra que vai abrir para vocês todos os clientes relacionados aqui, ó, voltar aqui, ao número de cliques, ou seja, os cliques que os clientes estiveram tendo e vem crescendo, que vem tendo. Porque após a experiência do Google, quando você entende do seu negócio, e você entende da ferramenta do Google Ads, você pode crescer. Essa linha azul mostra o número de cliques dos nossos clientes, que há 4 anos atrás tinham 100 mil cliques por mês, 400 mil por trimestre. O crescimento deles foi absurdo nos últimos 3 anos. E no trimestre em tempos de crise, segundo trimestre, explodiu o recorde que todos os clientes juntos tiveram mais de 2,5 milhões de cliques. Mesmo em crise, mesmo em pandemia, eles conseguiram crescer, porque você consegue ir direto ao ponto e trazer o cliente que você precisa. Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Entre em contato pelo meu WhatsApp aqui para você poder solicitar uma reunião para poder entender melhor como é a experiência do Google para ajudar você, entender melhor como eu mesmo posso aplicar somente para os 20 primeiros. Entre em contato comigo aqui e, no caso, nós podemos ajudar você. No mais, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e possam aplicar, rever este vídeo por mais 24 horas. Nós sempre temos treinamento. Inscreva-se aqui no canal para poder conseguir aprender todas as ferramentas do Google e ficar por dentro de todas as novidades que vão levar o seu negócio ao topo das pesquisas. E para poder encerrar com esse slide com chave de ouro, eu gostaria de
encerrar com um slide que eu sempre mostro, mas que faz toda a diferença, porque agora, neste momento que nós estamos vivendo, nós precisamos estar conectados. Seja como for, seja encontrado e não o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor do que se adapta às mudanças. Muito obrigado, boa noite a todos e até breve. Tchau, tchau!